falar sobre Internet Exchanges, sobre peering, sobre o projeto lá do NIC-BR. Então eu quero começar da seguinte forma, né? A gente aqui trabalha com a internet, eu acho que todo mundo que está nessa sala trabalha com a internet. Deixa eu pegar o microfone na mão aqui. Acho que está melhor. Todo mundo que está aqui, eu acho que trabalha com a internet. E, enfim, eu não sei se a gente tem um entendimento realmente profundo de como as coisas se interligam na internet, de como as empresas interagem entre si, pelo menos num ponto de vista técnico, para formar a rede mundial, né? E é com essa abordagem que eu quero começar. Então, a gente ouve falar sempre que a internet é uma rede de redes, né? Para um pessoal mais leigo, quando a gente explica o que é a internet é um monte de redes interligadas, forma essa rede global, tal. E de um ponto de vista técnico, essas redes são os tais sistemas autônomos, certo? E são mais de 50 mil, quase 60 mil hoje na internet. Como que você sabe isso? Você que tem lá o seu provedor que usa BGP, olha a tabela BGP, quantos AS aparecem lá diferentes anunciando prefixos. São mais de 50 mil, são 50 mil empresas diferentes, independentes, entidades administrativas, jurídicas independentes, com o pessoal técnico independente, rodando equipamentos de diferentes fabricantes, e tudo isso em conjunto forma a internet. Certo? Como que esse negócio funciona? A gente tem vários tipos de empresas diferentes formando a internet. Tem as empresas de telecom, grandonas, formando backbones enormes, tem backbones mais regionais, tem os provedores de acesso, de conexão, que fornecem conexão para os usuários finais, tem empresas especializadas em hosting, né? Tem N tipos de empresas, tem empresas usuárias, mas que também fornecem conteúdos e outros tipos de serviço, por exemplo, sei lá, universidades, empresas de mídia. Tem N tipos de sistemas autônomos diferentes. De um ponto de vista técnico, que características tem um sistema autônomo? O sistema autônomo tem um conjunto de IPs próprio, que ele recebe direto de uma dessas entidades que distribuem os IPs, que são os RIRs ou os NIRs. Então, aqui no Brasil é o NIC-BR que distribui IP para os provedores. E ele usa um protocolo de roteamento padrão na internet, que é o tal do BGP. O BGP é um protocolo que uma rede fala para a outra sobre os IPs dela. Uma rede conta, os meus IPs são esse, a outra rede conta, os meus IPs aqui são esses, e uma manda essa informação para a outra, daí ela repassa para a terceira, os meus IPs são esses, o IP aqui do meu vizinho é tal, se você quiser chegar nele, pode mandar o pacote para mim. E o BGP vai indo assim, são 50 mil redes se conversando, até que cada uma delas tem um mapa da internet inteira que a gente chama de tabela de rotas. E cada sistema autônomo desse tem um número que a gente usa para identificar ele no BGP, que a gente chama de ASN. Certo? Bom, qual é a diferença de um provedor ou de um outro tipo de rede que é um AS para um provedor que não é um AS na conexão da internet? Se o provedor não é um AS, ele está conectado num provedor talvez maior ou algo assim, que é um AS. Então, de um ponto de vista técnico, para o resto da internet, ele faz parte do AS daquele provedor maior. Vamos supor, você tem um provedor pequenininho que você acabou de abrir, que não tem AS ainda, não é AS ainda, não tem IPs próprios, você vai contratar a Embratel. A Embratel vai te dar lá um bloco de IPs, você vai configurar uma rota default lá para a Embratel, e do ponto de vista do resto da internet, você é parte do AS da Embratel, você está na rede da Embratel. A Embratel é que toma as decisões em relação à interconexão, a roteamento, interligação com caches, etc. Não é você. Você faz parte da rede deles, né? Você é um cliente deles, mas para o resto da internet você é parte da rede da Embratel. Qual é a diferença para quando a gente tem um AS? Então, nessa situação de sem AS, geralmente você é obrigado a usar NAT em endereços privados, porque as empresas, pelo esgotamento de IPv4, estão dando blocos pequenininhos. Hoje, mesmo que você seja um AS, muitas vezes você tem que usar NAT em endereços privados, por conta do esgotamento do IPv4.
e você tem dificuldade de fazer redundância. E você tem a situação em que você depende do IP da empresa que você contratou. Então, vamos supor, você tem servidores lá, eles estão com o IP da Embratel. Se no final do contrato, o contrato da Embratel está muito caro, você quer trocar para outra, você vai pegar um conjunto novo de IPs e vai ter que renumerar tudo. O que é trabalhoso para caramba, certo? E é difícil você ter duas ao mesmo tempo nessa situação. Quando você é um AS, você já é diferente, você já tem uma numeração própria, você tem geralmente mais do que um caminho para chegar na internet, pode ser 2 provedores, pode ser provedor e uma interligação direta com outro menor, ou com Internet Exchange. Você tem mais do que um caminho para os pacotes saírem. E daí isso te obriga a usar um protocolo dinâmico que é o BGP. Né? E passa a ter numeração própria e IPs próprios. Então você fica independente, você consegue fazer quantas ligações aqui você quiser de saída para a internet e os seus IPs são seus. Ele não vai mudar se você trocar a Embratel pela Oi, pela Telebrás, pela GVT, Vivo, etc. Né? Os IPs são seus e acabou. Você pode ter várias saídas ao mesmo tempo, enfim, você toma as decisões. E agora eu convido vocês para me acompanhar num exercício mental aqui para entender um pouco como que esses AS se interligam formando a internet. Então vamos imaginar, eu disse que a gente tem mais de 50 mil dessas redes espalhadas pelo mundo, onde estão usuários, onde estão outros caras. Vamos pensar nas redes onde estão os usuários, os provedores de conexão, os provedores de acesso. Como que eu interligo praticamente 50 mil dessas redes? Como que eu faço isso? Não dá para cada uma delas jogar um rádio ou uma fibra ótica para cada uma das demais. É muita rede. Não tem como você fazer uma rede full mesh e todo mundo fala com todo mundo. Se fosse 3, 4 empresas, estaria ok, mas 50 mil não dá. Daria 50 mil vezes 49.999 dividido por 2, o número de conexões. É um número absurdo. Então, imagina assim, imagina que uma empresa grande viu essa situação, imaginou essa situação, e daí ela fala, eu vou montar um backbone, vou montar uma rede de alcance mundial, vou ter presença em vários países, e eu vou ser o grande conector da internet, o grande broker, o grande intermediário. Vou montar um AS global que vai ser o centro da internet. Então imagina uma situação hipotética desse tipo. Uma empresa tenta fazer isso, uma empresa tenta ter uma presença global e ela conectar todo mundo na internet. Alguma empresa tentou fazer algo parecido com isso? Tem empresas com backbones globais, presença no mundo inteiro? Existem empresas desse tipo, a gente chama elas... Desculpa. A gente chama esse tipo de empresa de Tier 1. O problema é que se uma empresa tenta fazer isso, se tem um modelo de negócio viável para uma, vai ter um modelo de negócio viável para mais de uma. Então vai ter mais do que uma empresa com um backbone global tentando ser um grande intermediário, um grande conector da internet aí. Então a gente tem vários Tiers 1 aí nessa situação. E eles têm que se interligar, eles podem se interligar ou via enlaces privados, ou via plataformas compartilhadas, lá um data center onde eles combinam, vamos todo mundo chegar naquele data center e a gente se interliga ali. Isso a gente chama de Internet Exchange. Quem são essas empresas Tier 1 aí? Sei lá, Level 3, Verizon, Tios, que agora mudou o nome, nem sei o nome novo dela. Acho que Hurricane Electric a gente pode considerar. Tem outras aí, AT&T eu acho que juntou com outra também. Tá tanta empresa, uma compra a outra, uma junta a outra, que a gente não consegue nem acompanhar. Mas tem N. As nacionais, as grandes nacionais, não estão nesse nível aí ainda. Elas são só nacionais, Enfim, elas não são Tier 1. Bom,
E daí a gente precisa falar um pouco sobre interconexão. Basicamente, aí a gente chega no peering, começa a chegar no peering. A gente tem dois modelos, geralmente, ou dois modelos básicos. Aí você pode ter N acordos diferentes, mas tem dois tipos de acordos básicos entre os sistemas autônomos na internet. Um acordo é o que geralmente você tem entre esse cara aqui menor e esse cara maior. Esse cara aqui fala assim, ó, por favor, grande AS global aí, você me conecte no resto da internet, você leve meus pacotes e você divulgue os meus blocos e traga os pacotes que são dirigidos para mim aí. Você se encarregue, por favor, de me levar para toda a internet. Isso é uma relação que a gente chama de trânsito, né? Um AS carrega os pacotes do outro para o resto da internet inteira. E geralmente é uma relação paga, você está pagando isso, você está contratando o trânsito, você está contratando uma conexão ao restante da internet. Esse é um tipo de relação. Um outro tipo de relação, por exemplo, existe entre estes tiers 1 aqui, não só exclusivamente entre eles, mas meu primeiro exemplo vai ser o deles. Eles têm redes enormes, globais, cada um deles tem uma fatia muito grande da internet conectada neles. O que eles fazem? Na hora que eles se interconectam entre si, um não paga para o outro. Um não leva o pacote do outro assim para o restante da internet. Todos eles estão interconectados entre si e a coisa funciona mais ou menos assim. Um acessa a rede do outro de graça, só que a rede do outro é uma fatia enorme da internet. Eles não precisam contratar trânsito de ninguém. Eles estão lá num nível na internet onde eles só fazem peering, eles só fazem essa troca de tráfego. E isso é suficiente para conectar eles na internet inteira, né? Mas essa relação de peering não é exclusiva dos Tier 1, dos grandes AS, a gente vai ver. Mas eles fazem geralmente esse tipo de relação entre eles. Peering, um cara acessa a rede do outro. Então, eu disse que as ligações, por exemplo, entre os Tier 1, elas podem ser feitas por meio de Internet Exchanges. Internet Exchange é uma plataforma compartilhada onde um monte de AS consegue ir lá numa topologia em estrela e se conectar. Uma versão mais simples possível de um Internet Exchange seria um switch num data center. Você coloca um switch lá de capacidade adequada e as várias redes conectam seus roteadores naquele switch e todo mundo fecha as sessões BGP e começa a trocar tráfego ali, começa a fazer peering ali. Os Internet Exchanges, eles existem então para facilitar peering entre AS, né? Então, aqui na situação exemplificada aqui. Essa situação já está exemplificando peering entre dois AS que não são Peer 1, por exemplo, entre dois provedores de acesso, dois provedores de conexão. O provedor, ele tem lá o provedor de trânsito dele, ele está contratando a saída dele para a internet, mas ele também está conectado a um PTT, a um Internet Exchange, onde tem outros caras, N outros caras. No desenho ali está representado 2, mas pode ter vários, até dezenas ou até centenas de caras conectados no mesmo PTT. E daí eles fazem peering. O que é o peering? O peering é o provedor amarelinho aqui, fala para o provedor azul, olha, provedor azul, você pode mandar os pacotes aqui para esses meus usuários amarelos, aqui que tudo bem, eu deixo você fazer isso. E o provedor azul fala, ó, provedor amarelo, você também pode mandar pacotes aqui para os meus usuários azuis, que está tudo bem. Eles podem se conversar diretamente por aqui, sem dar essa volta pelo provedor de trânsito, por outros AS aqui nessa nuvem da internet e voltar para o outro lado. A gente pode ter uma ligação direta entre nós. Então isso é peering. Veja que o provedor azul não está falando para o provedor amarelo, ó, manda seus pacotes que eu levo eles para a internet. Não, ele está falando, manda os pacotes que são direcionados direto para os meus usuários, para os meus servidores, que eu entrego aqui para você. E esse cara aqui fala a mesma coisa. Então eles compartilham as redes deles. Eles não têm um serviço de levar para o resto da internet. E notem já desde já que esse negócio de peering,
ele é muito interessante, mais interessante quando você tem redes com funções complementares. Por exemplo, imagina que um desses caras aqui é o governo do estado aqui de Pernambuco, que tem, por exemplo, o serviço de nota fiscal, que tem o Detran, que tem não sei o quê, e esse daqui é um provedor, né, um provedor de acesso. Então, os usuários desse cara querem acessar o serviço que estão aqui nos servidores do AS do governo. E o governo quer disponibilizar esse serviço para os usuários. São atividades complementares, né? E daí a troca de tráfego ela fica muito legal. Então um cara aqui é o Netflix ou é o Google e outro cara aqui é um provedor de acesso. Também, mesmo caso. Um quer disponibilizar o conteúdo, o outro quer acessar o conteúdo. Porque senão, esse cara aqui estaria pagando para esse cara aqui estaria pagando para esse. E daí o tráfego daria uma volta grande. Né? É muito melhor se você tiver esse caminho mais curto, se isso for viável. Do ponto de vista técnico, muitas vezes do ponto de vista econômico, isso aqui é muito legal. Mas vamos voltar lá na figura maior. Então, assim, eu coloquei lá os Tier 1. Eu falei, tem algumas empresas que montaram backbones globais para fazer a interligação na internet. Se isso foi viável para diversas empresas, é meio óbvio que houve empresas que encontraram um nicho para criar backbones regionais. Aí pode ser de caráter nacional ou de caráter mais local. A gente pode pegar, por exemplo, as grandes telecoms nacionais, a Embratel, a Vivo, a Oi, a Telebrás. Elas têm backbones de caráter nacional ou pelo menos regional. Algar Telecom e N outras. E tem outras menores, que têm backbones um pouco menores, às vezes que abrangem um estado, ou 2, 3 estados, ou às vezes que abrangem um conjunto de cidades. Então, com base nisso, a gente pode melhorar aquele desenho da infraestrutura da internet. E levando em consideração que os Internet Exchanges, eles podem conectar, e de fato conectam, todos os diferentes tipos de AS. Tanto os AS que estão lá na borda da internet, os AS que conectam usuários e serviços diretamente, quanto os AS mais do core da internet. Né? Então, a gente pode ter uma figura da internet um pouquinho mais completa, que é assim. Tem os AS lá da borda, onde estão os usuários, tem aqueles AS do centro da internet, do core, que são os Tier 1, e tem AS regionais, de diversos tamanhos. Né? E os Internet Exchanges favorecem a interconexão dos vários tipos de AS. Então vejam, por essa figura aí, que a internet ela tem uma estrutura levemente hierárquica, mas que não é fortemente hierárquica, no sentido que você, provedor pequenininho, lá numa cidade pequena, aqui, que nem necessariamente é uma capital, por exemplo, você pode contratar direto a Level 3, que opera aqui no Brasil e que é um Tier 1. Mas você também pode contratar um provedor médio, que vai contratar um provedor nacional, que vai contratar a Level 3. Então, existe um caráter hierárquico, mas ele não é rígido. Né? Ele é meio meio soft. Bom, vamos lá. A gente falando dos Internet Exchange, numa perspectiva mais histórica, a gente vê que, alguns anos atrás, as redes das bordas da internet, os provedores de conexão, onde estão os usuários, ou os provedores que têm hosting de serviços, eles estavam muito pouco conectados entre si. Todos eles contratavam o serviço de um Tier 1 ou de um Tier 2 para chegar no resto da internet. Então, a gente tinha uma figura da internet que era mais ou menos assim, olha. Eu tinha aqui os AS onde estão os usuários e os serviços, e eu tinha aqui o core da internet, e esses AS da borda, eles não se falavam diretamente, eles se falavam sempre através do core. E daí você tinha uma situação onde, às vezes, AS até vizinhos, na mesma cidade ou na mesma região, o tráfego fluía por um outro país e voltava.
Não era incomum, alguns anos atrás, você tentar conversar de um provedor para outro aqui no Brasil, o tráfego ia até Miami e voltar, por exemplo. E essa situação, os Internet Exchanges nos últimos anos, os PTTs nos últimos anos, mudaram, melhoraram esse modelo. Eles favoreceram a interconexão direta dessas redes de acesso e serviços. E teve um autor aí, que eu esqueci de pôr referência aqui, não sei o nome dele, ele chamou isso daqui de Donut Peering. Sabe Donut, aquela rosquinha que o Simpson gosta de comer? Então, porque o desenho ficou parecendo com um donut. Os Internet Exchanges favoreceram a interconexão nessa camada mais externa da internet, vamos dizer assim, mais perto das bordas. Obviamente, o core continua lá e continua tendo um papel importantíssimo, mas você tem muito mais interconexão hoje entre os ASs, entre os provedores de serviços, provedores de acesso que estão aqui nas extremidades da internet. Bom, então a gente vai chegando mais perto de um modelo aí do que é a infraestrutura da internet. Agora existe um assunto aí que também foi falado na última palestra, sobre as CDNs. Existem as CDNs, é um outro tipo de infraestrutura na internet que não dá para falar de internet hoje sem falar de CDN. Sem essas tais CDNs, a infraestrutura da internet não ia dar conta do recado hoje. Tem tráfego demais, conteúdo demais, não ia dar conta de recado. Só a rede de telecom sozinha, para levar os dados de um lado para o outro, não ia dar certo. O que é esse raio de CDN? O que é esse negócio? É um negócio muito simples. Antigamente, você ia montar um servidor web, um serviço qualquer, você botava um servidor web num data center, aquele teu conteúdo, aquele teu serviço estava ali no HD daquele servidor e era disponibilizado dali. Hoje não funciona mais assim. Você tem aquele servidor central, mas você tem vários espelhos, várias cópias daquele conteúdo, locais, regionais, de forma que você sempre acessa uma cópia que está mais perto de você. Então, tem empresas que se especializaram em montar redes para distribuir conteúdo desse jeito. Eles vão fazendo cópias desse conteúdo, caches desse conteúdo, os conteúdos mais acessados, por exemplo, e vão distribuindo isso geograficamente entre as diversas redes que compõem a internet. Então, você tem empresas que fazem esse tipo de serviço para terceiros, por exemplo, a Akamai, a Cloudflare, você pode contratar ela para disponibilizar um conteúdo seu na rede dela. Você tem lá o seu site, você fala, Akamai, eu quero que o meu site esteja aqui distribuído no mundo inteiro. A Akamai faz isso para você. Muitos bancos, por exemplo, contratam a Akamai. A Netflix contrata ainda a Akamai, a home da Netflix, acho que ainda é. Da última vez que eu olhava, ela vinha dos servidores da Akamai. Os vídeos, não. Os vídeos, eles têm uma rede própria de distribuição. Mas a homepage, onde você navega e escolhe o vídeo que você vai ver, estava na Akamai até um tempo atrás. Acho que ainda está. Amanhã vocês podem perguntar para o pessoal da Netflix que vem aí, se ainda é assim. A Microsoft até pouco tempo contratava a Akamai, agora montou a rede dela também. Não sei se eles têm algum contrato, mas ainda é uma rede bastante importante. Agora tem redes, como eu citei aqui, o Netflix tem uma CDN própria, o Google tem uma CDN própria, o Facebook está montando a CDN própria dele, para distribuir os conteúdos dele, certo? Então, essas empresas são donas do conteúdo e elas próprias montaram redes de distribuição. E como funcionam essas redes? Bom, em primeiro lugar, aí, por que elas são importantes? Elas melhoram a experiência do usuário. Para o usuário fica mais rápido acessar o conteúdo, porque ele está mais perto, melhora a disponibilidade, reduz o tempo de acesso, aumenta a velocidade total, quer dizer, diminuindo o delay, você consegue ter uma velocidade. Não adianta só você ter uma banda alta. Se você tem uma coisa que está com um delay muito grande, que tem o RTT lá do ping está muito alto, o TCP não consegue ocupar aquela banda inteira. Então, você trazendo mais
para perto, você consegue, o conteúdo mais para perto, você consegue um delay menor, você consegue aumentar a velocidade bastante. Do ponto de vista da infraestrutura da internet, a CDN reduz a carga do backbone, porque ela tem um efeito mágico de multiplicar a banda. Como assim? Você alimenta um servidor de cache com uma banda X e ele multiplica essa banda na saída. Porque é mágico? Não, estou brincando, ele não veio do Harry Potter. É porque é simples, porque o conteúdo que você coloca lá uma vez, um monte de usuários vão assistir. O Netflix copia os filmes uma vez só. Um monte de usuários vai assistir aquele mesmo filme. O YouTube lá, os vídeos mais acessados, ele joga uma vez lá, um monte de usuários vão assistir aqueles vídeos. Facebook, mesma coisa, certo? Então os caches têm esse efeito multiplicador. A banda no backbone da internet fica reduzida e a banda para os usuários consegue ser aumentada, né? Então, sem isso, o backbone da internet hoje estaria danado, ele teria que ser multiplicado. E de um ponto de vista da maioria de vocês aqui, que eu imagino que sejam provedores de acesso, as principais CDNs aí, Akamai, Google, Facebook, Netflix, elas representam uma parcela do tráfego que pode chegar de 60% a 80%. É muita coisa, né? Principalmente por conta dos vídeos do YouTube, dos vídeos do Netflix, dos vídeos que estão no Facebook hoje. Principalmente por conta dos vídeos. E tem dois modelos dois modelos técnicos, que vamos dizer, que essas empresas usam para montar essas estruturas hoje. Alguns autores aí, acadêmicos apelidaram esses dois modelos com esses dois nomes aí. Um nome é Bring Home. O que é o Bring Home? O Bring Home é a estrutura própria. É quando a CDN olha lá para o PTT de São Paulo e fala, opa, nesse PTT aí de São Paulo, a gente tem aí 1000 provedores conectados, poxa vida, acho que eu vou alugar um data center em São Paulo, vou montar uma estrutura lá, vou contratar link para me conectar lá nos meus data centers nos Estados Unidos, na Europa, seja lá onde for, vou montar uma estrutura minha com servidores meus e vou me conectar nesse PTT em São Paulo e falar, olha, povo, estou aqui, venham buscar meu conteúdo. Então, esse modelo é quando a CDN monta uma estrutura dela, por exemplo, num PTT. Não necessariamente, mas muitas vezes é dentro de um PTT, de um Internet Exchange, ou interligada ao Internet Exchange, num grande data center. Também, às vezes, os provedores podem chegar naquele data center e pedir cross-connect direto no rack lá da CDN e fazer a conexão. Os provedores grandes, as grandes empresas de telecom, às vezes fazem isso. Então, esse modelo é muito interessante quando você tem algum lugar que você tem uma concentração muito grande dos provedores. Então, tem alguns lugares no Brasil, por exemplo, PTT de São Paulo é um lugar onde tem várias CDNs que montaram estruturas nesse modelo. Google, Netflix, Akamai, o Facebook, N outros. Eles estão, por exemplo, em todos os PTTs aí do IXBR? Não, mas estão em alguns outros. Eu nem lembro de cabeça, mas, por exemplo, o Google, se eu não me engano, está no Rio de Janeiro, está em Porto Alegre. O Netflix agora montou em Fortaleza. Então, quando você tem uma quantidade muito grande de provedores, de gente querendo conteúdo num lugar, a CDN vai lá e ela monta uma estrutura própria dela, maior, para atender muita gente. Um outro modelo é o seguinte, um outro modelo a gente chama de Interdeep, que é quando a CDN compartilha, usa, pede emprestada a infraestrutura do provedor. Então a CDN fala assim, ó, provedor, eu tenho um negócio para você. Você me cede um espaço em rack, energia elétrica, ar-condicionado, seguro, segurança física, escambau. Eu vou te mandar um servidor com os meus caches e eu vou gerenciar esse servidor remotamente para você. E ele vai ficar aí dentro da tua rede para atender os teus usuários. Você alimenta ele, você me dá banda internet para alimentar ele, mas ele vai multiplicar a tua banda aí e atender os seus usuários. Então, é um negócio onde tem o investimento do provedor, a infraestrutura do provedor, e tem o investimento da CDN com parte da infraestrutura da CDN, que é o cache, a operação do cache.
O problema desse modelo, desse segundo modelo, é que tem investimento dos dois lados. Então também precisa ter um determinado tamanho, uma determinada banda mínima, vamos dizer assim, para ser interessante para a CDN. Senão ela não quer colocar o cache lá e ter o trabalho de gerenciar. Então, um provedor, uma das CDNs lá vai te falar, olha, eu preciso que os seus usuários estejam pelo menos consumindo 800 MB de banda aqui minha, para compensar para eu colocar o cache aí para você. Certo? E daí eles colocam. Você dá OK, eles colocam. Então o Google tem esse modelo, o Netflix tem esse modelo, o Facebook tem esse modelo, a Akamai tem esse modelo. Tem aí um furo, porque às vezes você tem um tamanho de provedor que esse modelo aqui da CDN colocar o cache dentro da rede não funciona, porque você não tem um tamanho necessário para isso. E às vezes você está num local geográfico, numa cidade, num estado, onde também você não tem nenhuma estrutura da CDN lá montada. E daí você fica ou na mão de buscar esse conteúdo no seu trânsito, via sua operadora, seu trânsito, ou então você compra um link de longa distância para chegar num lugar onde tenha isso, por exemplo, lá no PTT de São Paulo, né? Que são soluções caras, soluções ruins. Quer dizer, a solução da CDNs é uma ótima solução, faz parte da infraestrutura da internet, mas a CDNs não consegue, vamos dizer, hoje, atender, por exemplo, todos os provedores de acesso com esses dois modelos aqui que existem. Por isso que às vezes a gente conversa de soluções talvez alternativas, como a última palestra ali, de compartilhamento de caches, ideias desse tipo. Então, atualmente, não dá para pensar na infraestrutura da internet sem as CDNs. Existe uma tendência, uma necessidade de se incrementar esse tipo de infraestrutura. A gente vê como uma tendência e como algo necessário. Você tem que aumentar o uso das CDNs na internet hoje, né? E isso daí leva a uma evolução daquele modelinho do Donut Peering. Como que a gente acha que as coisas estão acontecendo hoje? É um desenho aqui que está mostrando tanto algo que a gente enxerga como uma tendência, ou seja, algo que está começando a acontecer, como algo necessário. A gente enxerga que cada vez mais esses caches de CDNs, eles têm que existir aqui junto aos Internet Exchanges, de alguma forma que eles possam ser compartilhados por muitos ASs, né? Talvez num modelo misto entre aqueles dois que estão ali, entre aqueles dois que eu coloquei, né, da infraestrutura que é só da CDN ou da infraestrutura que está dentro do provedor. Talvez a gente possa ter um modelo misturado. Falando sobre o IXBR, então até agora eu falei genericamente de tráfego, de peering, de AS. O que é o IXBR e o que é o NIC-BR? O NIC-BR é uma entidade sem fins de lucro, ligada ao Comitê Gestor da Internet. O Comitê Gestor da Internet é uma entidade multi-stakeholder, é um conselho que foi criado pelo governo para definir diretrizes para a internet no Brasil. E ele é formado tanto por membros do governo, quanto por membros da sociedade civil. Por exemplo, tem representantes dos provedores, representantes das empresas de telecom, representantes da Anatel, representantes de empresas usuárias da internet, representantes de universidades, tem representantes de diversos setores lá. O CGI-BR criou o NIC-BR para funcionar como uma espécie de braço executivo dele. O NIC-BR é uma entidade civil, privada, sem fins de lucro, que está ligada ao comitê gestor. Dentro do NIC-BR a gente tem diversos departamentos lá e diversos projetos que a gente toca. Tem, por exemplo, o registro que cuida dos nomes de domínio, que é a nossa fonte de rendimento, a nossa fonte de recursos financeiros, que faz a distribuição dos IPs também. E tem uma área de projetos que cuida também dos Internet Exchanges. Então, hoje a gente tem 27 Internet Exchanges no projeto do IXBR, dentro da iniciativa do IXBR. A gente tem 27 no Brasil. O maior
é o de São Paulo. O de São Paulo a gente tem mais ou menos uns 1.000 participantes conectados. Se a gente somar todos, vai dar uns 1.300 mais ou menos participantes conectados. A gente tem picos de tráfego aí de 2 tera mais ou menos em São Paulo, um pouco perto disso, e 2,5 tera se a gente somar o tráfego de todos os PTTs. Lá em São Paulo, no PTT de São Paulo, a gente tem 30 POPs diferentes, 30 data centers diferentes, vamos dizer assim, onde as redes podem se conectar no PTT de São Paulo, né, no modelo de parceria. O NIC-BR não são todos do NIC-BR. O NIC-BR só tem um central. Fora de São Paulo, o NIC-BR não tem nenhum data center. Todos são em modelo de parceria com outras entidades. Entidades, às vezes, acadêmicas, às vezes públicas, às vezes privadas, para fazer os PICs do PTT, né? Bom, e daí você imagina, o pessoal pergunta, né? E a gente tem a questão de por que o PTT de São Paulo é tão grande e os outros às vezes não são tão grandes, né? Como que é essa questão dos IX, dos PTTs locais, regionais, nacionais? Então, quando a gente fala de PTT, uma situação que a gente imagina para começar é essa: 2 provedores pequenos numa determinada sociedade que os proprietários não se entendem, numa determinada cidade do interior, os proprietários não se gostam, não se entendem, não vão interligar suas redes. Daí cada um contrata um provedor de trânsito. Vamos dizer, um contrata a Embratel, outro contrata a Oi. Aí um atende a prefeitura e o outro atende o usuário. O usuário vai acessar o site da prefeitura, então vai pelo provedor A, que vai para a Embratel, que vai para não sei aonde, que vai para a Oi, que vai para o provedor B, que vai para a prefeitura. E nisso daí o pacote deu uma voltinha, foi até São Paulo e voltou. Andou lá uns 5.000 quilômetros, não, estou exagerando, uns 200 quilômetros, 300 quilômetros, 500 quilômetros, sei lá. Essa situação é muito comum. Alguém está pagando essa conta de longa distância, né? Isso está embutido de alguma forma no preço da internet. Tem um delay grande, vai ser uma qualidade percebida ruim de acesso àquele site pelo usuário. Então, os IX locais, os IX numa cidade, eles tentam, no primeiro momento, melhorar essa situação. Como? Você oferece um local neutro lá, né? Um local que não é nem do provedor A, nem do provedor B, nem de nenhum outro concorrente dos dois, de uma forma que eles não fiquem desconfiados. Se eu jogar a fibra lá, o cara vai cortar o meu cabo, vai olhar meus dados, vai sacanear meus usuários. Ninguém fica desconfiado. Chega lá no PTT lá do NIC-BR, que está num data center, sei lá, da RNP, ou de uma entidade pública, ou até de uma entidade privada, mas que não tenha esses problemas de relacionamento. Não? Porque a gente fala que tem que ser num data center mais neutro. E daí você tem, então, essa vantagem de ser neutro, de o cara ser menos desconfiado, e tem uma vantagem de você estar num modelo de estrela, onde um monte de gente pode chegar lá nesse mesmo lugar. Então, com uma conexão só, você conversa com vários outros. Você conversa com a prefeitura, talvez com o governo do estado, com a universidade local, com os outros provedores vizinhos ali, e daí você já tem aquela interligação local. E muitas vezes isso não bate a conta, não fecha a conta financeira. Você fala, pô, mas eu não estou puxando, meu tráfego não está ali, meu tráfego está vindo do Google, eu quero o YouTube, eu não quero isso. Tá, mas a nota fiscal da prefeitura ou do estado, o acesso ao Detran, não sei o que lá, ao site da universidade, ao EAD, ao e-commerce local, ao jornal local, também é importante para os seus usuários. Os seus usuários vão ver aquilo, vão perceber a qualidade, a diferença de qualidade de acesso a essa, vamos dizer assim, essa internet local, essa coisa da sua cidade ou do seu estado ou da sua região. Então, os PTTs locais, a interligação das redes da mesma localidade tem essa importância. E é um dos principais objetivos dos Internet Exchanges, de um PTT. Então, o PTT traz redução de custo? Muitas vezes traz, mas não é o principal fator, né? O principal fator é a busca por qualidade, melhoria de interconectividade, maior resiliência. Se você perder a conexão com o seu trânsito, você vai continuar acessando o site local da universidade, da prefeitura, do governo do estado, do comércio eletrônico local, não sei o que mais. Você vai ter maior resiliência. Bom, isso daqui eu já comentei,
que o Internet Exchange, mas vamos voltar a reforçar, ele favorece o peering entre entidades complementares, tipo um cara que tem conteúdo e um cara que tem usuários, né? Aí é que o Internet Exchange começa a ficar interessante. Mas mesmo quando o tráfego é baixo, ele favorece o aumento da qualidade. Agora, a questão lá do IX de São Paulo. Por que o IX de São Paulo tem 80% do volume de tráfego dos outros, do conjunto dos Internet Exchange que a gente opera? O que aconteceu lá? Aconteceu lá uma bola de neve, porque se interligou um número de provedores em um determinado momento que ficou interessante para o pessoal dos conteúdos ir lá, das CDNs, por exemplo, e de conteúdos ir lá e conectar também. Então o Google foi lá e se conectou, a Akamai foi lá e se conectou, o Netflix, a Globo.com, o Terra, o UOL, o Yahoo, a Cloudflare, foram lá e se conectaram. Daí o provedor fala, pô, mas lá tem um monte de conteúdo, vou lá me conectar também. Aí a outra empresa de conteúdo fala, pô, mas lá tem muito mais provedor agora, vou lá me conectar também. Vira uma bola de neve, vira um ciclo positivo de realimentação aí que é difícil parar. E daí o PTT fica mais interessante, quanto mais gente conectada, do ponto de vista financeiro, começa a ficar interessante mesmo o cara chegar de longe. Então, se a gente olhar o mapa de onde chega a gente no PTT de São Paulo hoje, a gente vê que metade do Brasil tem gente com link lá para São Paulo para conectar, né? Por conta desse conteúdo todo que está lá, por conta dessas redes todas que estão lá. Então é um processo natural, é um processo que começa devagar a se repetir em alguns outros. O PTT, por exemplo, do Rio de Janeiro tem crescido muito, do Rio Grande do Sul, do Paraná, Fortaleza tem uma tendência a crescer, agora mais ainda com os cabos submarinos e tal. Mas e os PTTs locais? O pessoal fala, então vamos montar um PTT novo aqui na minha região, na minha cidade e tal, né? É importante, é importante. O ideal para a gente, do ponto de vista técnico, é que um provedor se conectasse localmente no PTT mais próximo ali que está e, eventualmente, se for interessante, também lá em São Paulo. Se conecta nos dois. Entendeu? Lá em São Paulo para buscar os grandes conteúdos lá e tal, e no PTT local, para ter a interconectividade local melhorada. Agora, a criação de um PTT local novo, ela não faz mágica. E aí o Google, tirando o Google da cartola, é o que justamente muita gente quer, literalmente. Eu vou criar um PTT, lá vai ter o Google, lá vai estar presente, o Netflix vai lá, está lá, o Facebook vai. Não, não vai. Certo? Você vai criar um PTT, que você vai fazer? Colocar um data center com um switch lá dentro, falar, gente, vamos nos conectar. E por que o Google vai se interessar a estar lá? Bom, na hora que tiver muito provedor conectado, talvez ele se interesse. Mas no começo, que vai ter 2, 3 provedores lá, não, até 10 talvez, não, provedor todo pequenininho, não vai, né? Então ele não vai atrair automaticamente as CDNs, não vai atrair automaticamente o governo, não vai atrair automaticamente grandes operadoras de telecom para a região, um novo PTT. Mas um novo PTT, sendo ou não lá do NIC-BR, do projeto do IX-BR, a gente pode estar falando de PTTs privados também, como da palestra anterior, ele pode ser um fator agregador, ele pode ajudar as empresas, os provedores, os AS em conjunto, a ir e buscar soluções. Olha, vamos criar condições para a CDN se instalar aqui. Vamos conversar com o pessoal do governo para eles se tornarem um AS e se conectarem para a gente ter um acesso melhor na nota fiscal, no Detran, não sei o quê. Vamos falar com o pessoal das operadoras, que se eles chegarem até aqui, a gente quer contratar link deles para chegar em outro lugar, né? Então, os PTTs locais, eles não fazem mágica, mas eles são agregadores. E para finalizar aqui, que meu tempo tem menos de 1 minuto, eu quero falar do OpenCDN. O OpenCDN é um conceito, é um projeto lá do NIC, que a nossa intenção era lançar no final do ano passado, a gente se atrasou, a gente está lançando o piloto disso daí em Salvador, mas é uma ideia muito simples. A gente quer oferecer para CDNs algumas condições para ficar interessante para elas se instalarem e poderem compartilhar o cache
para diversos provedores, diversos AS diferentes. Então, no mesmo modelo que eles usam, que é aquele Enter-Deep, que eles usam para colocar o cache dentro da rede do provedor, a gente vai fazer o seguinte, a gente monta um AS do OpenCDN, conecta esse AS do OpenCDN num IX, num PTT local. Por exemplo, o PTT lá de Salvador, que é o nosso piloto. E daí a gente convida, Google, Facebook, Akamai, coloquem aqui os seus caches. Eu sou aqui um AS, tenho um data center aqui que eu aluguei. Coloquem aqui os seus caches que eu vou compartilhar, como se esses caras fossem meus clientes de trânsito, eu vou compartilhar o conteúdo com eles, por dentro do PTT. E todo mundo aqui vai rachar o custo disso. Vai rachar o custo para alimentar esses caches, do link para alimentar esses caches, e vai rachar o custo do data center onde estão hospedados esse cache. Melhora a qualidade da internet. E a proposta do OpenCDN é fazer isso daí nos PTTs menores, nos PTTs locais, regionais, para ajudar a atrair mais gente para lá, para fortalecer os PTTs. Então, como aquele desenho do Donut Peering melhorado que eu tinha te falado, que eu coloquei aqui antes. A ideia é levar esses caches ou criar condições desse cache. Agora, essa iniciativa do NIC-BR é uma nossa, que a gente está tentando fazer ali de um jeito. Só testa, né? A gente tem nossas limitações também. O PTT, a gente financia com o dinheiro dos nomes de domínio. Essa iniciativa, a gente não tem orçamento para financiar ela a custo perdido. Essa iniciativa, a gente está falando de compartilhar custo. Então, para a gente criar lá em Salvador, a gente conversou com o dono do data center, falou, olha, você vai alugar esse data center para a gente, mas você me dá 6 meses de graça para eu botar esse projeto no ar, e quando o pessoal começar a compartilhar os custos, eu te pago. Beleza, a gente achou um cara para fazer isso. Mesma coisa para o link internet. A gente conversou com um monte de empresas, falou, vou te contratar um link de 3 GB até São Paulo para alimentar os caches. Mas você vai me dar 6 meses de graça, pelo menos nesse link, que é o tempo do projeto subir, o pessoal começar a pagar. Então, a gente tem nossas limitações. Passaram uma hora, muitas vezes, uma empresa privada fazendo isso consegue fazer de um outro jeito. Né? Consegue fazer com outras limitações, outros problemas. Então, não estou dizendo que tenha uma solução só, que essa solução do NIC-BR seja a única, mas existe essa necessidade dos provedores mesmo se organizarem em cada região, em cada localidade e criarem condições, atratividade para essas CDNs, para esses conteúdos chegarem mais perto de vocês, que seja compartilhando, por exemplo, a infraestrutura entre diversos provedores. Muitas vezes os provedores são concorrentes, né, mas primeiro, tem que lembrar que tem, às vezes, concorrentes maiores, né, em outra escala. E segundo, que é melhor você baixar esses custos para todo mundo e concorrer em outros parâmetros. Vai concorrer em atendimento de usuário, vai concorrer em alguma outra coisa. A internet sempre tem essa relação que é meio dupla. É uma relação de colaboração e de competição ao mesmo tempo. Em algum jeito, a gente tem que criar um equilíbrio e conseguir fazer as duas coisas, né? Porque é como a gente consegue levar a internet para mais gente, mais barato, com mais qualidade, né? Enfim, e se expandir. Bom, gente, era esse o meu recado. O peering é super importante. Vocês, como donos de provedores, pessoal técnico dos provedores, têm que criar essa cultura de colaborar com os outros provedores da sua região, trocar tráfego, fazer peering, achar soluções em conjuntas para ter trânsito mais barato, para ter conteúdos mais próximos, né? E o peering é super importante do ponto de vista técnico, do ponto de vista econômico, ok? Obrigado pela atenção de vocês, então.